Bom dia, queridos irmãos, que a paz, o amor de Jesus nos envolva, a fim de que possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, pela vida, pela oportunidade reencarnatória, pelos amigos que nos sustentam, pelos familiares que nos acolhem, e que hoje possamos unir os nossos pensamentos nas reflexões desta manhã, buscando o amparo dos benfeitores espirituais. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Nós hoje vamos ler Desigualdade das Riquezas, é o item 8 do capítulo que estamos estudando, capítulo 16. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e suficiente, que, supondo efetuado essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que admito, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impede os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidades suficientes de acordo com as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando livre-arbítrio. Quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, nem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de experimentar moralmente, mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam, ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não na tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem de suas riquezas, as inóbeis paixões que a cobiça provoca. Pergunta-se: Deus será justo dando a tais criaturas?
É exato que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao Mestre que nos ampare, que nos proteja, que possamos sentir a grandeza desse Evangelho em nossa vida, rogando a Deus que nos abençoe, que possam os Espíritos amigos nos visitar, levando aos corações de cada um tudo aquilo que eles necessitam, e que a paz, a esperança seja constante em nossa vida. Que o Senhor esteja sempre em nossos corações, abençoando-nos e fortalecendo-nos. Que assim seja, Jesus. Queridos irmãos, nós, nesse momento, gostaríamos de falar um pouquinho sobre essa lição que é da mais alta importância para todos nós, que é a questão da desigualdade da riqueza. Ora, nós sabemos que a riqueza, ela é uma situação que cada um é provacional. Nós precisamos entender que tanto o dinheiro quanto esses outros bens são para todos nós um grande legado de oportunidades para que a gente possa vivenciar todas as propostas que viemos fazer para desenvolver o desapego, para que nós possamos vivenciar a esperança, a caridade, de sempre estarmos auxiliando os nossos irmãos e não nos aprisionando cada dia mais com aquilo que nós temos recebido em forma do dinheiro, em forma da riqueza, entendendo que há sempre, em toda a nossa vida, há sempre uma utilidade, há sempre um bem para que nós possamos compreender por que existem tantas desigualdades na nossa vida. Nós estamos falando hoje da desigualdade das riquezas, que para muitos é um problema, que a gente quer resolver achando que é o governo, que é a política, que estamos inseridos, mas nada disso, amigos. Nós sabemos que cada um de nós estamos num nível de evolução. E a primeira questão é porque nós precisamos compreender por que nós não somos ricos. Todos os homens fossem ricos. Então, é por não sabermos olhar para dentro de nós e ver o papel da inteligência. Muitos têm uma inteligência ativa, laboriosa, para adquirir aquilo que ele necessita, porque o trabalho é lei. Então, quanto mais trabalharmos, mais nós podemos ter recursos de sobrevivência, de vivência de uma vida amorosa, afetiva, construtora, e que a gente possa oferecer para os nossos entes queridos aquilo que realmente eles necessitam. Ninguém pode falar que o dinheiro é uma questão ruim, não é.
A pobreza é para os que sofrem a prova da paciência, da resignação e a riqueza. O que ela é? É a prova da caridade e da abnegação. Então, nós vamos ver que todas as duas condições precisam ter um olhar diferente. Muitas vezes, o dinheiro, ele se assemelha a uma alavanca, que pode ser uma alavanca para ser manejada para o bem ou para o mal. Então, muitos ficam presos na sua avareza. E que aí, aquele que é avarento, o que ele produz no seu pensamento? Um pensamento doente. Ele pode criar a sovinice, mas se ele tiver sob a inspiração do trabalho, ele pode se tornar uma pessoa que vai lhe assegurar frutos que vêm do seu esforço. Então, se nós observarmos quantas crianças precisam ou quantas famílias precisam do nosso legado, de nossa ajuda. Então, muitas vezes, nós estamos atrelados ao orgulho. E nós sabemos que o orgulho é o estimulante do erro. Mas, quando nós falamos em fraternidade, em solidariedade, nós estamos convidando a todos a renovar a sua forma de viver e de sentir a vida. Então, quando o Evangelho nos fala que é uma questão matemática, demonstrando que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e suficiente, é verdade. Porque nós queremos sempre mais, nós não estamos satisfeitos. E a riqueza é um meio de nos experimentarmos moralmente. Como é que eu reajo quando eu vou nascer num berço que tenha fartura, que tenha dinheiro, ou aquele que eu vou nascer, reencarnar, num lar que tem muitas dificuldades? Nós vamos ver, se nós tivermos lucidez, compreensão, nossas escolhas vão recair naquilo que a vontade imprime para o pensamento. Se nós temos desejo de melhorar, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos ser inteligentes. O que é ser inteligente? Ser responsável, ser fiel. E aí nós vamos angariando novas promoções. E aí nós vamos recebendo um salário melhor. E que vou fazer desse salário? Se eu tiver um pensamento inteligente, eu vou assistir a minha família. Eu vou oferecer-lhes uma condição melhor. Agora, se eu ficar no cofre da ambição, nós vamos ver que nós vamos cada vez mais criando um inimigo para a nossa evolução. Porque a ambição, ela nos afasta da benevolência e afasta também do agente de progresso. Então, nós precisamos pensar que cada um de nós temos que auxiliar a solucionar as questões, muito mais que eu acho que é importante pensar que o Evangelho nos mostra, que são os enigmas que nós estamos vivendo. Por exemplo, a enfermidade, resolver o problema da fome, compreender como nós vamos auxiliar a preservar a natureza, como nós vamos olhar e sentir a grandeza de Deus em nossa vida. Mas quando nós estamos sob o olhar do egoísmo, que é um veneno que vai secando os nossos sentimentos, porque nós passamos a não pensar no outro. Então, o egoísta, ele não pensa na caridade, ele não pensa no amigo que ele podia estar auxiliando. E aí nós vamos ver que ele acaba caindo num espinheiral de provação, porque cada um de nós vai alimentando aquilo que nossa vontade deseja. Agora, quando eu tenho dinheiro, quando eu sou benevolente, eu posso amparar aqueles pequeninos, eu posso promover projetos sociais, eu posso ajudar as mães que estão no desalento, eu posso dar condições
para que uma criança tenha o medicamento necessário. Então, o dinheiro não é ruim. O ruim é o que fazemos do nosso sentimento em relação ao apego. Então, a pobreza é para os que sofrem uma prova da paciência, da resignação, e a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. E nós percebemos que quanto mais difícil é a vida de uma pessoa que tem essa questão da pobreza ou que nasceu em meios mais difíceis, ele ensina o filho a trabalhar desde cedo, ele ajuda dentro de casa. Imaginemos se nós tivéssemos só uma existência, de que forma nós íamos melhorar? E é por isso que na indolência do espírito nós vamos percebendo que muitos vão caindo, porque eles não têm uma vontade de trabalhar, eles não têm uma inteligência ativa, e eles então, o que eles procuram? O caminho da facilidade, da embriaguez, caem nas calçadas, sentem dentro de si sentimentos que muitas vezes não foram compreendidos, acabando se tornando um delinquente. E ele esconde dentro dele mesmo as suas dores. Por quê? Porque ele vive com uma consciência anestesiada. Quando não, procuram na drogadização as drogas para que entorpeça a sua consciência. Então, o Evangelho ele vai nos convidar a fazer um estudo mais criterioso para que eu possa contemplar o dinheiro pensando no suor e no sangue daqueles que trabalham, noites e noites, na vigília, na aflição de todos aqueles que choram, sofrem, e ele está ali, às vezes, muitas vezes, estendendo as mãos, auxiliando, alimentando. Amigos, nós todos estamos no mundo em situações diferentes. Cada um de nós trouxemos um planejamento para modificar os nossos sentimentos, a nossa maneira de ser, mudar a nossa personalidade. Por isso eu preciso de Jesus. Quem não tem Jesus no coração, ele não vai compreender as dores, ele não vai compreender esses infortúnios. Então, muitas vezes, eu preciso saber o que eu posso colaborar com o nosso irmão. Então, as leis, nesse momento, elas passam a ter um outro olhar, e nós passamos a compreender de que todo o bem que eu tenho não me pertence, mas eu posso multiplicar esse bem e receber todas as dádivas que eu poderia estar recebendo daquilo que fiz. Então, é preciso que a gente observe bastante o dinheiro para que a gente possa pensar que ele não é ruim. Nós precisamos saber como nós vamos utilizá-lo. E muitas vezes nós olhamos uma pessoa, um familiar, né, que mergulha no alcoolismo, mas atrás de uma garrafa, meus irmãos, muitas vezes é ali uma arma, é um refúgio, ou é uma fuga, né? Um entorpecente. E quantas vezes aqueles que ficam na retaguarda, eles não aceitam, quantos crimes, quantos abortos, e tudo isso é devido à nossa inteligência. Então, é preciso que a gente saia desse patamar da escravidão que temos criado para nós mesmos em relação a essa questão que é a riqueza, querer ter. Queridos amigos, nós reencarnamos não para ter, mas para sermos felizes. Em qualquer situação, o ter, enquanto matéria, enquanto aquilo que eu posso conquistar pelo meu trabalho, pelas propriedades que posso adquirir, é uma bênção. Se eu saber multiplicar, dividir, contribuir com a saúde do meu irmão, com o irmão necessitado, um familiar, dando a ele o recurso de uma vida melhor, ajudando na construção da sua casa. Isso tudo é um bem, mas, acima de tudo, amparar, educar e acalentar, trazendo o Evangelho, acima de tudo, para que ele não venha fugir
em tudo aquilo que o mundo lhe oferece. São fugas que o espírito traz de passados delituoso, e que ele não consegue ainda aprender para que ele possa ensinar, vivenciar, repartir, doar. Então, cada um precisa de aprender e observar o que lhe cabe fazer. E que Jesus nos abençoe e que a gente possa ver e sentir que a melhor riqueza do mundo está na felicidade, no bem-estar que nós precisamos de construir, né? É o bem-estar sempre naquele servidor, naquele bom servo, e que cada um de nós aprendamos a servir, porque é pelo servir, pelo trabalho, pelo bem que multiplicamos, é que nós vamos construir uma vida melhor. Que Jesus nos abençoe e que a paz de nosso Senhor Jesus nos sustente. E nesta hora, eu gostaria muito de pedir aos espíritos amigos que nos envolvesse na hora do passe, fortalecendo-nos, enriquecendo-nos de esperança, de fé, fluidificando as nossas águas, para que todos nós possamos sentir a grandeza do amor de nosso Mestre Jesus. Receba em seus corações o abraço, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.